queria honrar cada um de vocês que levaram um desafio muito sério e mais do que um regalo, mais do que um presente, você já está abençoado por ter lido, né? Eu me lembro ainda nos tempos de guri, quando a gente iríamos estudar um livro, a recomendação do Christian Shen é que a gente lesse 50 vezes para começar a entrar, né? Então, assim, esse hábito é muito precioso. 10 já dá um aperitivo, tá? Querem agradecer a Deus pela tua fidelidade. Quem não conseguiu, completa depois, pós-retiro. Vale a pena você ter essa prática. Tu vai vendo que cada vez mais que tu for lendo, nos aplicativos hoje já tem várias versões, acho muito legal isso, né? Então, em português, acho que já temos umas 13 ou 14 versões no aplicativo, tá? Do YouVersion, e depois tem português de Portugal. Eu fui lendo no O Livro, que é uma tradução mais na linguagem de hoje, que eu tinha comprado impresso em 1983, e agora eu fui ler de novo o livro de Ruth, nessa versão, agora digital, e fui muito enriquecido, né? E aí se tu acrescenta depois o espanhol, o inglês, alguma outra língua, isso vai enriquecendo muito a compreensão, a revelação, enquanto que a palavra vai decantando, e a revelação do Espírito. Somos tão agradecidos pelo aquilo que o Senhor fez ontem. Sei que os irmãos já oraram aqui, né, com vocês. Ainda estamos debaixo dessa unção, desse impacto, né? Foi algo muito lindo, o rema de Deus, né, de um dirigir completamente distinto daquilo que estava no programado. Mas como é bom depender do Espírito para Ele nos guiar, né? Tanto naquilo que foi preparado, planejado e programado, Ele é Deus ali também, mas também estarmos abertos ao novo de Deus. Amém? Quero te convidar nessa manhã, vamos ver até onde alcançamos, mas vamos devagarinho, né? Não temos stress, estamos em retiro, hoje é segunda-feira, né? Já vai sexta, sábado, domingo, já é o 4º dia e tudo bem, houve manhã e vai haver tarde desse dia também, e o Senhor está nos sustentando nesse salão maravilhoso, com esse arzinho fresco. Senhor, mantém, Senhor, agradeço aqui, mas quero te convidar de nós entrarmos, tanto num perfil de Ruth, como também de Boaz. Confesso que quando entrar no Boaz eu vou apertar mais o torniquete, né? Isso a pedido de inúmeras irmãs. Eu nem vou dizer os nomes, tá? Mas as irmãs vieram assim com pedidos e me prometeram sobremesa, fruta, olha, presente. Depois, John, se tu apertar bastante, né? Tu vai ser convidado para o casamento e assim. Então assim, estamos preparando o caminho aí, né? Mas, sem dúvida, uma palavra muito forte de Deus. Eu fui edificado, só de estudar e simplesmente ali destacar as características. Muitos de nós não tivemos padrões, modelos a seguir na nossa própria história, como tão lindamente nós ouvimos ontem, que como Deus mudou a vida de Ruth, né? A própria história de Boaz, assim também nós tivemos uma mudança através de alguém que entrou na nossa história, obviamente em primeiro lugar o Senhor, mas também Deus usou alguém, algum familiar, algum amigo, algum conhecido no nosso oikos, para que houvesse a conversão e houvesse uma nova história. Eu não sei se o Lucas estava aqui, né? Mas assim, eu me lembrei ontem várias vezes daquele cântico, acho que do Fernandinho, né? Há uma nova história, né? Depois podemos ministrar sobre isso. Eu gosto do Fernandinho porque ele tem uma voz suave, né? Tranquila. É um trovão, né? E
E nós precisamos proclamar, vamos sair desse retiro. Há uma nova história escrita pelo Senhor na vida de cada um de nós. Senhor, nós continuamos debaixo da mesma unção de ontem. A mesma graça, seja naquilo que tu mudas as regras do jogo e decide o que fazer, assim também naquilo que tu anteriormente nos abençoaste e planejaste e nos deste revelação, a mesma unção, a mesma presença, a mesma glória. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Quando eu subi aqui, eu me lembrei do Sami e da Anne, os filhos do Ismael e aqui da Rita, Sami. O Ismael brinca que os 2 discípulos que estiveram junto conosco, sendo cuidados por nós, foram para a Suécia, né? E ele não tinha nenhum filho mais, se tivesse, ele não botava em discipulado comigo, né? É brincadeira dele. O que acabou é que ele próprios, né? Eles foram para cooperar na Suécia. Mas eu me lembro do Anne, me ajuda aqui, Martinha, ela devia ser adolescente, quando foram com Nilson e família, Mari, para a Noruega, uns 15 anos. Vivendo e convivendo entre nós, e assim, com aquela expectativa de adolescente, de sonhos, tudo, e ela foi para uma congregação chiquita, uma congregação muito pequena, ali em Oslo, quase não tinha jovens, e os que tinham não eram firmes, né? Não eram comprometidos, havia poucos discípulos de fato e de coração, e ali a Anne entregou completamente qualquer esperança de ter um marido. Ela, aquela ideia de adolescente, vendo tantas expectativas aqui na chácara, né, crescendo nesse convívio entre nós, no grupo caseiro, né, e nesse convívio com os adolescentes e jovens, e aí vendo ali, Senhor, eu nunca vou casar. Não tem ninguém para mim lá. E os que têm não se qualificam, né? Então, assim, era uma entrega de coração. Ela ofertou, né? A Marta acompanhou bem ali. Foi algo, um parto de Deus. Meio o capítulo 3 de Ruth na eira de Boaz, como nós vamos ver depois, deixando a viuvez ali, entregando a tristeza, o desespero, a falta de expectativa. Naquela época, depois o Sami já estava sendo acompanhado, estava servindo junto com Ismael a vida dele. O Sami, muito querido sempre, vocês conhecem o Sami, né? A Marta já está fazendo assim, ó, cuidado, né? Marta fica ali naquele canto ali. Não me atrapalha a mulher, tu é auxiliador. Não, eu vou cuidar, eu não vou expor. Não vou expor, não. Jamais. Mas o Sami era tipo Michael, assim, estou me achando, né? Era assim, é um querido, tá? Onde ele estava com violão, tinha assim uma roda. E não era culpa deles, não, que era inevitável, né? Queridão, simpático, amado, educado, né? Tudo que Ismael e a Rita ensinaram. E um dia, para minha surpresa, o Sami abriu o coração e começou a falar de certas possibilidades. Não vou revelar, não vou entregar hoje. E ele foi falando de uma, foi falando de duas, foi falando de três, falando de 4, de 5, possibilidades, não havia nada, né? E eu disse, Sami, enquanto que não tiver uma só, tu nem volta a falar comigo. Aí ele meio gelou assim, e continuou orando. Um dia ele volta, e naquele dia a Marta estava comigo, estava no escritório ali, me lembro como se fosse ontem. Aí ele fala, John, eu só mantive contato com uma pessoa. Aí nós perguntamos, é Porto Alegre? Não. É Florianópolis? Não. É São Paulo, Rio? Não. É mais para cima, né? Macaé, né? Salvador? Não. Aí a Marta olhou, Sami? E aí você sabe, quando a Marta para assim, fala e olha, é sério a coisa. E ela falou, Sami? Daí ele diz, é mais para o norte. Sami?
E aí ele revelou que, vamos dizer assim, diferente de qualquer expectativa, o que tinha sido mantido numa amizade muito santo, muito correto, não havia nada fora do padrão de Deus, era a amizade com a Anne. E ali Deus foi confirmando que Deus tinha reservado a vida da Anne para o Sami e do Sami para o Anne, mesmo que a Anne tinha entregue completamente qualquer esperança, em função do chamado do missionário, daquela localidade, daquele lugar. Hoje chove de jovens e adolescentes ali em Kungsbacka, na Suécia, é um jardim muito florido, né? A Hannah é uma delas que está aqui conosco, levanta a mão, Raninha, ela esteve no Chile, não, levanta a mão, mas isso, a filha do Søren e da Eta, muito querida, está passando uns dias conosco, que alegria. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tu pode pensar, diz Efésios 3, 20 e 21, do que nós podemos orar, pedir. Uma outra versão fala dos mais extraordinários sonhos e expectativas, Deus é poderoso para fazer. E eu quero gerar uma semente santa de fé, da expectativa santa de Deus. Que Deus é Pai, como vimos ontem, e Ele tem um cuidado peculiar com a vida de cada um de nós. Ele não nos esquece, Ele não está desatento com as nossas vidas, mas Ele é tão precioso. É um mistério, diz Provérbios, o caminho de um homem com a sua donzela. É um mistério. Só Deus, misterioso e amoroso, Pai presente, é poderoso para escrever essa história linda na vida de cada um de nós. Antes de entrar ainda, falei que ia falar e eu vou falar, a Marta já está de olho. Mas como eu falei, eu cresci e eu era um adolescente e um jovem muito feio. Eu não estou exagerando. Até nessa semana aconteceu algo singular, porque essa semana saiu uma espinha no nariz. E a Marta olhou para mim e disse: John, que isso? Eu disse: não sei, já deixei a puberdade há algum tempo. Tá. Mas parecia coisa de adolescente. Cada retiro, cada reunião de sábado, estourava aquela espinha cheia de... aquela coisa estranha, gozada, né? Parecia como é que chama? Um chifre de rinoceronte, né? E quando tu ia falar com a moça, todo mundo só olhava aquele nariz, batatudo aqui, com uma espinha no meio. Então, era horrível. Mas eu tinha um cabelo muito vermelho, eu tinha um pé muito grande, eu era todo desengonçado, né? E todo atrapalhado, e era tímido e introvertido, e não gostava de pessoas. Só isso. E não falava português, né? E eu achava assim: Senhor, nunca vai ter ninguém para mim. Um dia na Suécia, eu tinha 15 anos já, e Deus me deu um salmo através da vida de um irmão, onde o Salmo 139 fala: Deus, tu me fez assombrosamente maravilhoso, e a minha alma sabe muito bem. E eu disse: Senhor, esse salmo é para mim, eu preciso entender, a minha alma precisa conceber que eu também, aos olhos de Deus, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa, tudo bem, assombrosamente, não sei se combina, né? Mas algo tremendamente maravilhoso, Senhor. E eu comecei a receber cura de Deus. Uma das curas, sempre é pela palavra para mim, foi através de Davi. Nós estamos falando de Ruth, Boaz, Obed, Jessé, Davi, um amado. E eu comecei a estudar a vida de Davi. E eu vi que ele era um cara ruivo. Era de boa aparência.
era meio sisudo de palavra, mas ele tocava e cantava bem. Bem, não era bem minha praia, tá? Mas era corajoso e valente. Eu disse, eu sou esse cara. Eu sou um Davi. E eu comecei a me espelhar nele. E Deus começou a curar a minha vida. Porque o mais importante na vida de Davi é que o Espírito Santo estava com ele. Um dia eu estava lendo Isaías 52 e eu vi: bem-aventurados são os pés que sobem as montanhas, os montes, e proclamam ao Senhor, o teu Deus reina. Os pés dos que proclamam são formosos. Aí eu disse, agora eu entendi porque o meu pé é 44, 45. O problema é que já era assim com 11 anos. Com meia aqui não é problema, mas com 11, a turma do orfanato dizia, trouxeste o esqui da Suécia. E aí, adolescente, bullying, né? Eu disse, Senhor, ninguém merece. Mas aí eu fui curado de pé grande. Porque eu entendi por que meus pés eram grandes. Porque Deus ia me levar a muitos lugares, sobre as montanhas, para proclamar o reino de Deus. Quando eu conheci a Marta, eu notei ela, algo distinto de qualquer outra guria. Claro, naquela época, né, como hoje, o jardim é florido e tu vai, né, passando o radar assim, não que tu esteja observando, né, mas tu fica cuidando, né? Mas algo me destacou no coração da Marta. Foi o coração dela pelo Senhor. E um dia, num encontro como esse, eu já tinha mania de pastor, eu fui saudando cada um, e eu cheguei perto da Marta, olhei bem nos olhos dela, dei um oi, dei a mão, e eu disse, que bom que você veio. Foi assim, né? Olhei no coração. Ali ela entregou ouro. Ali assim foi... Não foi para mim, porque eu fiz isso também com a Cilei, eu fiz também com o João Nelson, eu fiz com aqui, né, com a Sharon, eu fui saudando, mas a Marta pensou que foi só com ela. Foi algo, aquele coisa que o Espírito Santo faz, ela não viu que eu fiz isso com outras, não, eu não fiz com outras pensando, eu fiz porque era parte do dom pastoral, né, mas ali, que bom que você... E ali Deus fez algo que eu jamais teria pensado. Que Deus era poderoso para conectar os nossos corações. Ela veio de um contexto batista, eu vim de um contexto da Bleia. Juntos começamos a congregar entre os irmãos, a começarem a receber o Evangelho do Reino, o senhorio de Cristo. Somos tão agradecidos porque podemos começar um compromisso em santidade, debaixo de autoridade. Eu me lembro quando eu fui falar com Erasmo, e disse, acho que eu estou doente, me ajuda, ora por mim, repreenda, ministra a cura, porque eu estou estranho, eu estou pensando nela, e eu sonho com ela, e eu acordo pensando nela. Ora comigo, Erasmo. E ele daquele jeitinho querido, a Emily está aqui, né, a neta do Erasmo, e, obviamente, o que ele ia dizer? Vamos orar. Eu já contei isso para alguns, eu estava em jejum na praia, junto com alguns colegas, Capão de Canoas, estávamos em jejum de 3, 4 dias, estava com os colegas de discipulado na época, e eu fui na praia, desenhei um coração. Agora, olha, eu sou sueco, eu sou introvertido, eu sou acanhado, né, envergonhado e retraído, e eu desenhei um coração. Aí eu botei o nome da Marta no coração. Eu disse, eu acho que eu estou febril, eu estou com Covid, algo, não. Aí coloquei o nomezinho dela e o meu nome. Claro que imediatamente apaguei, porque imagina se o Everton vem e vê isso. O Tom estava comigo, o Jairo, outros irmãos, eu disse, Senhor, me guarda, Senhor, me livra desse mal, né? Mas o Erasmo foi orando, e nós chegamos num ponto onde eu disse, Marta, nossa amizade precisa evoluir para um compromisso.
E ali no Lago Negro, em Gramado, debaixo de uma árvore ali, a Marta está lembrando que foi aniversário da minha mãe. E eu não sei por que a mãe convidou ela. Porque para meus pais nós já estávamos, né? Mas a Marta foi junto e ali eu abri meu coração e disse, eu estou no meio da faculdade. Faltar 2 anos e alguma coisa para me formar. Mas eu quero me comprometer contigo para casamento. Eu quero vou falar com Erasmo, vou falar com teu pai, naquela semana mesmo. Já fiz todos os trâmites, e ali nós começamos um compromisso, um noivado e um casamento. Esse foi o começo. E agora, 40 anos. Por que eu falo isso? Porque se Deus pôde fazer isso comigo, Deus pode fazer com todos. Amém? Quero semear fé no teu coração, trazendo da abundante graça de Deus, da unção do Espírito, através desses pequenos testemunhos, para que a tua vida seja cheia do Espírito Santo, e um espírito de fé. Quero trazer algumas considerações sobre a vida da Ruth. Eu tenho chamado ela uma mulher virtuosa de Provérbios 31. E eu vou te dar a base bíblica disso. Eu sempre fiquei perguntando, de quem Provérbios 31 está falando? Era uma palavra de mãe de Lemeque, se não me falta a memória. Mas quem era essa mulher tão destacada? Para mim, porque o livro de Ruth vem depois de Provérbios, na Bíblia judaica. Possivelmente, sem fazer doutrina, está se referindo acerca dessa mulher, contrariando todos os prognósticos. Nós já vimos que ela era moabita das terras de Moabe, uma nação que teve a sua origem na filha mais velha de Ló. Está em Gênesis 19, eu não vou abrir nem ler para não demorar aqui, mas a filha mais velha de Ló, ele saindo de Sodoma meio a fórceps, ela embriaga o pai e tem uma relação incestuosa com o próprio pai. E dali nasce os moabitas, e da mana menor, que faz a mesma coisa, vem os amonitas. Uma origem pecaminosa, uma origem completamente fora do padrão do reino de Deus. Se não bastasse, essa nação dos moabitas, eles têm uma história muito forte em Números, capítulo 22 a 24 e 25, onde eles contratam, os reis de Moabe contratam Balaão, profeta mercenário, para que ele amaldiçoasse Israel. E das montanhas, como o Henrique me falou, ele viu o povo e a nação, mas Deus transformou a maldição em bênção. E os reis moabitas ficaram furiosos. E depois que Balaão voltou para estar com os medianitas, eles enviam sorrateiramente as mulheres medianitas para seduzir. E algo parecido com o carnaval que o mundo vive, e o Brasil, infelizmente, se gloria dessa festa completamente pagã e carnal. Ali as filhas dos medianitas seduziram os filhos de Israel, a prostituição, a desvio, a adultério, a idolatria, e a mão de Deus pesou sobre Israel e sobre os que estavam se contaminando de uma forma muito forte, e muitos morreram naquele dia. Então Números 22, 23, 24 e 25 fala dessa história complicadíssima, que traria um estigma sobre os moabitas. A Ruth carregava tudo isso. Se não bastasse, havia em Deuteronômio 23 uma orientação de que, diferentemente dos canaítas e outros povos, não era proibido casar.
como uma moabita. Mas não era recomendado, porque até a 10ª geração não podia entrar na tenda da congregação. Imagina tu como israelita, como descendente de Abraão, Isaque e Jacó, pertencente ao povo escolhido, tu ser do povo, mas por ter casado com uma moabita, não poderia entrar. Teus filhos, teus netos, teus bisnetos, até a 10ª geração, não poderiam entrar na tenda da congregação. Só que Deus é Deus. Ele reverte tudo. Essa mulher, Ruth, moabita, agora, ela encontra a fé, através de uma relação tão linda e preciosa com a própria nora dela. A Ruth não fez nada de errado em casar com Malom. Malom e Quilion, que casaram depois que o pai faleceu, Elimeleque, Deus é meu rei. Quando ele faleceu, não sei se a falta de postura paterna, a falta de firmeza, então os filhos casaram com mulheres moabitas. Não era a recomendação, mas a Ruth não errou, a Ruth não pecou, a Ruth não tinha nenhuma coisa que pudesse privá-la, porque ela era gentia, moabita, não conhecia o Senhor, mas através do convívio então da família, do testemunho maravilhoso dessa mulher extraordinária que é a Noemi. Assim como Timóteo tinha a sua mãe Eunice e a avó Lloyd, que instruíram ele desde pequeno nas Sagradas Escrituras, aqui você tem a Noemi discipulando a Ruth. E a Ruth se converte completamente, deixando seus deuses, deixando seu status, como nós vimos nos primeiros dias, que nem a órfã que volta para o seu povo e para seus deuses. Mas Ruth não. Eu coloquei aqui, o que me encanta é essa decisão, é essa firmeza da Ruth, aonde ela diz: não insista comigo. Ruth, capítulo 1, você pode abrir as Escrituras. Estamos aqui pincelando o perfil da mulher de Deus, que Deus quer te tornar. E também para os varões, que tipo de varoa, que tipo de mulher tu deve colocar no teu caderno de oração. Ali, então, a Ruth, ela diz: não insistas comigo. Versículo 16. Para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. E as palavras gloriosas que nós já ouvimos, porque onde tu fores, irei, onde quer que pousares, ali pousarei. Teu povo, meu povo, a igreja, a família, Israel, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu queres que morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor. Lembra de sábado de manhã sobre a aliança? O que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte, me separar de ti. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. A segunda pontuação que eu coloquei aqui, que a Ruth era uma mulher extremamente resolvida, decidida, firme e segura. Dos textos de capítulo 1, versículo 16 e versículo 18, a Noemi já tinha insistido 2 vezes, forçou a barra mais uma ali, ou na segunda, mas a Ruth se manteve resoluta, firme. Eu quero o teu Deus. Não era uma aliança só com a Noemi. Christian Shane, no livro, coloca que foi uma aliança com a vontade de Deus, contrariando todas as expectativas, porque ela iria para um povo que olhava os moabitas com preconceito, com discriminação, com receio, com reserva.
Nenhum israelita de boa vontade iria casar com uma moabita, viúva, aparentemente estéril. Mas ela prefere se arriscar com Deus e a vontade de Deus do que confiar em circunstâncias humanas. Essa guria, ela era nota 10. Provérbios 31. Mulher virtuosa. Quando tu conferir e fazer o check das irmãzinhas gloriosas, veja quem é decidida pelo propósito eterno de Deus. Completamente comprometida com o reino. Entregue. Não só dependendo de circunstâncias ou aparências favoráveis, mas quando é tudo contrário. Olha para o coração daquela moça, cujo coração é totalmente do Senhor. Porque o Senhor vai se mostrar forte para essa guria. A mão do Senhor e os olhos do Senhor estão sobre ela. Da irmã gloriosa. O Jonel está falando que quando a gente ministrava muitas vezes para os jovens, naquela época, a gente colocava a irmã gloriosa. Aquilo que você está mirando. Tem que ser perfil de Ruth. Irmãs, eu te desafio, eu te encorajo, não é cobrança. Tu vai dizer, eu não preencho. Eu já estou arrebentando aqui nas primeiras colocações, mas a palavra não é para condenação e nem acusação. Preciosa. Em Cristo, tu é a irmã gloriosa. Tu é parte da noiva de Cristo. Decidida, firme, entregue, resolvida. Em terceira aqui, quarta colocação, ela era trabalhadora. Ela era forte, ela era esforçada, ela era dedicada. Capítulo 2, versículo 17, quando o servo do Boaz fala, desde manhã, desde cedo pela manhã, ela está aqui, colhendo no meio da seara. E ficou um pouquinho só. Ela esteve aqui na choupana ou na choça, tomando água, ela teve todo esse trabalho. Versículo 17, tirai também dos molhos algumas espigas, deixai-as para que apanhe, falando 16, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, desde cedo até a tarde, debulhou que apanhar, e foi quase uma efa. Eu tinha anotado algum lugar aqui, em torno de 22 litros de semente. Agora carrega isso. São mais de 25 quilos. A densidade, né? Não vou entrar no mérito aqui, mas é mais do que a água, né? Então, pesa mais do que um litro pesa mais que 1 quilo, certamente. Então, ela carregando nas costas. Ela não era fraca, fazia musculação. Ela ia para a academia. Ela corria de manhã ao redor do lago fazendo... Não era fraca, não. Fica observando. Depois eu vou cobrar dos irmãos ali, né? Alguma brincadeira. Mas a guria era firme. Depois, quando chega no capítulo 13, leva para casa 6 medidas. Porque Boaz diz, tu não pode chegar em casa com Noemi de mãos vazias. Depois nós vamos ver o porquê disso. A guria era fera. Ela não tinha medo de trabalho, desde cedo até a tarde. Sabe de quem ela me lembrou? De Rebeca. Vem comigo para Gênesis 24, rapidamente. Gênesis 24 fala de outra mulher. E de uma outra similaridade, porque quem foi buscar esposa para Isaac foi aqui o tipo do Espírito Santo. E ele orou, pedindo, Senhor, Gênesis 24, isso mesmo,
Abraão chamou ali o Eliezer para que buscasse na parentela uma esposa para Isaque, meu filho. E ele, desesperado, disse: Senhor Deus, tu precisa ser comigo, usa de bondade para com teu servo, para que eu encontre uma esposa para Abraão. E considerava a ele: aquela moça que vier e inclinar o cântaro para que eu beba, e ela ainda der água para os camelos, essa é o que tu vai designar para o teu servo Isaque. Versículo 14. Olha só como nós precisamos estar na dependência de Deus, e com o help do Espírito Santo, o Paráclito, em todas as áreas. A escolha do cônjuge que vai caminhar contigo, ou, de novo, a escolha também de andar com o Senhor, como solteiro ou como solteira, precisa do Espírito Santo. É da mão dele que vem a provisão. E ele fez e recebeu uma direção de Deus. A moça que vier, e quando eu pedir água, ela não vai só dar água para mim, ela vai dar para os camelos. Agora, quantos camelos tinha na comitiva? Quem sabe? Quem leu o capítulo? Isso, quem me falou? 10. Quantos litros bebe um camelo de água? Eu olhei o Google, né? Porque eu também não sabia. De 150 a 200 litros. E ele estava com sede, o bichinho. Então, 200 litros por camelo, vezes 10, 2.000 litros. É 2 caixas de água de 1.000 litros que tu tem possivelmente na tua casa. Aí a Rebequinha chega. O servo chega para ela e diz: eu queria te pedir água. Ela diz: eu quero te dar água. Aí ela olha aqueles 10 camelos. Qual é que seria a atitude de qualquer guria aqui? Ih, sai dessa que é laço. O cara está muito abusado. Eu não vou fazer isso. Ajudar na equipe de apoio? Trabalhar limpando o banheiro? Não, eu quero ficar no café, né? Eu sou mais chamado ao brother, né? Então eu quero ali comendo pãozinho de queijo. Ali é o meu lugar, ficar aqui no geladinho. Mas a Rebeca, que nem a Ruth, era fera. Ela traz água, e naquele tempo não tinha motor, não tinha bomba, não tinha mangueira, não tinha pressão na rede, era nos cântaros ali. E aquela guria vai trabalhar, e vai trabalhar. Só que teve a recompensa. Os 10 camelos estavam carregados de presente de noivado, que quem recebe? A Rebeca. O teu esforço vai ser compensado. Quando eu casei com a Marta, eu era mais pobre do que rato de igreja. Ela era bem de vida, ela era professora de matemática, ganhava, tinha salário. Eu era meio estudante, né, estagiário, não tinha dinheiro para nada. Ela começou a financiar, ela começou a me ajudar, né? Às vezes comprava roupa para mim, tá? E me presenteava, porque nós éramos 6 irmãos, então as roupas sumiam, né? Todo mundo usava, tá? Até as minhas irmãs, né? Tá. Então assim, não as de baixo, né? Mas tá. Não precisa explicar. E a Marta investiu, disse: Marta, tu está investindo e eu vou te dar um bom retorno. Quando ela vai comprar sapato, eu digo para ela: compra 3, compra 4. É claro que ela compra em promoção. Aí eu penso, 5 sapatos dela saem mais barato que um tênis de corrida. E eu não posso fazer acepção nem preferência. Então eu tenho que ser tão generoso para ela como eu sou comigo. Outro dia, agora, ela recebeu o presente de aniversário. Ela comprou 3 ou 4 vestidos. Eu disse: bah, tudo na liquidação. Mas ela tirou a sorte grande. Valeu investir nesse galego. Então assim,
A Rebeca investiu e recebeu a recompensa. Mas cada um de nós precisamos, rapaz e moça, nos qualificar para sermos dessa diligência, esse exemplo de Ruth, trabalhadora, forte, esforçada e dedicada, assim como ela, e também no exemplo de Rebeca. Antes de sair de Rebeca, Isaac saiu no campo a meditar. Vou dar só esse insight para os homens aqui. Aqui você tem um campo na frente. Sai de tarde para meditar no campo. Aí os camelos de volta chegam, o Eliezer e a Rebeca voltam. De repente a Rebeca pergunta: quem é aquele homem ali? Ah, é o meu amo, meu senhor. É o filho de Abraão, Isaac. E ela se cobriu com manto. E o Isaac levantou os olhos e viu. Está escrito ali, no capítulo 24. E no mesmo capítulo, a Rebeca viu Isaac. Ele estava meditando. Olha o detalhe que o Jonel está salientando. Ele estava em oração, estava em meditação. Senhor, será que é nesse retiro que eu vou encontrar a gloriosa? Aí ele ergue os olhos, ela ergue os olhos e dá o cruzamento de Deus. Um match do Senhor. Eu te recomendo, se você é míope, coloca os óculos. Se é meio estrábico, se é meio astigmatismo, coloca para tu enxergá-la e enxergá-lo. Combinado? Vai ter muita gente passeando. Quer falar? Vem. Eu preciso falar para que não fique uma ideia incompleta. Quando eu era professora, eu trabalhava, mas eu vi nele um homem empenhado, dedicado. O John, ele fazia faculdade, ele fazia PUC, e ele investia tudo que ele recebia de qualquer coisa que ele fizesse para pagar aquela faculdade. Eu via que era um homem trabalhador, dedicado nos estudos, para que não passe a ideia de que, assim, vamos investir nesse rapaz que não está nem trabalhando, não está preocupado com a sua formação. Não é isso. Ele era uma pessoa de princípios que estava se preparando, e quando eu conheci ele já estava na PUC, e estudava muito, era um curso difícil. Ele foi para a Suécia, nós já estávamos em relacionamento, ele foi para a Suécia, ficou 7 meses trabalhando na Suécia para juntar dinheiro, para terminar de pagar a faculdade e comprar as coisas da casa. Então, não é assim, tipo assim, vou criar esse guri, tá? Mas eu sei que tem muito rapaz que não está com a sua vida definida, nem nos estudos, nem na profissão, e está esperando um milagre do céu. O milagre, gente, é abaixar a cabeça diante do Senhor e ir trabalhar. Vai fazer, começa do zero, vai entregar marmita em algum lugar, mas sai do banco, sai da casa, sai do colo dos teus pais, querido. Amém? Fala, Deus! E nem começamos com os homens, mas já está sobrando. Eu me lembro com o texto da Marta, Duda e Thaís. A Thaís era aquela guriazinha criada, muito mimada na casa, não era dondoca nem nada disso, mas assim, era aquela menina, filha, né, única ali, tinha um irmão Léo, mas era a única menina, criada no cuidado do Iamar e da esposa ali, e ela morava aqui em Porto Alegre. E cuidada, na época, já pela Martinha, e o Duda se apresenta. Naquela época, ele estava vinculado com Vinícius, com Brini, que esteve ministrando aqui, Brini trabalhando e fazendo um excelente serviço. Mas como ele se interessou pela Thaís, ele foi se chegando num vínculo. E nós conjuntamente ajudamos. Mas o contexto de Duda era totalmente diferente. Ele veio da rua, veio da sarjeta, veio das drogas, também foi ajudado pela Noemi, ou por outra casa melhor de recuperação, não tinha profissão.
não tinha trabalho, não tinha estudo. E uma das primeiras coisas que nós começamos a fazer foi, se tu quer te qualificar para conquistar essa moça, tu precisa te preparar. E ele começou a fazer o supletivo de primeiro grau, concluiu o primeiro grau, fez o segundo grau, fez profissionalizante, né? E depois se especializou em toda essa manutenção e depois migrando para o ar-condicionado. Até hoje serve com excelência como técnico. Então, ele que não tinha nada, nenhuma perspectiva. Mas isso que a Marta falou, o que havia de perspectiva? Era um homem no bom sentido, que tinha projeto de vida, estudo, qualificação, não precisava de uma faculdade, mas precisava de uma profissão que o qualificava. E até hoje, Deus tem dado o suprimento e o sustento para a vida do querido Duda e Thaís, e agora pastoreando lá no nosso amado Jari. Amém. Em nome de Jesus. Mas os homens é mais tarde, vamos continuar nas irmãs. O próximo ponto que eu coloquei aqui é que ela, em tudo, era submissa e comprometida na sua relação com a Noemi, com a sua sogra. Que eu achei muito legal, Felipe, como uma expressão do Espírito Santo, aconselhando, direcionando, conduzindo, nada fazendo independentemente, fazendo tudo debaixo de autoridade, de conselho. Era uma mulher submissa, mesmo numa relação completamente atípica, que até no mundo é estereotipado como algo negativo, né? Mas no Senhor, na família de Deus, Deus restaura, cura e traz um outro patamar e uma outra glória. Seja pai, mãe, irmãos, sogros, Deus traz sogra, Deus traz essa graça. Mas aqui a figura de Noemi não é em primeiro lugar de sogra, é da autoridade espiritual, é do Espírito Santo, é da palavra. Então preste bem atenção, gurias. A Ruth era uma mulher debaixo de autoridade. Ela não fazia a la louca, ela submetia, ela esperava, ela reportava. E no livro de Ruth você tem ali tantos conselhos, tantos direcionamentos nesse sentido. Algo muito lindo. É assim que Deus quer nos conduzir. Não sai por aí pela tua própria cabeça, mas espera a vontade de Deus. Confia nas autoridades que Deus colocou, nos teus pais. Confia nos teus irmãos mais velhos, na irmã que está te aconselhando, falando agora para as Ruth aqui, e na palavra de Deus, e pelo Espírito Santo. Amém? Outra coisa que é interessantíssima, já falamos um pouco, ela ficou baseada na promessa e na palavra. Ela sabia desse Goel, redentor, resgatador. A Noemi já tinha passado para ela. Quando ela entrou no campo de Boaz, ela disse, ele é um dos nossos resgatadores, parentes mais próximos. Ela sabia da promessa. E é interessante que, se eu entendo a lei aqui, vocês me ajudem, universitários, né? No sentido que era permitido que a própria mulher reivindicasse, então, dos parentes, do irmão resgatador, para levantar esse resgate da posteridade, da terra, do casamento, de um filho que gerasse isso. E ela, em cima disto, chega em Boaz e diz, lança sobre mim a tua capa. E ela descobre os pés, o irmão me passou ali, né, que nesse sentido, como pedindo também, eu descobri os pés, seja para acordá-lo em alguma hora da madrugada, seja para também expor, eu quero ser protegida por ti, eu quero ser cuidada por ti, vem lançar a capa, vem ser o meu resgatador e o meu redentor. Aqui o Senhor já está falando de novo, rapazes, o que toda mulher busca é um varão de Deus. Um homem que vai ser na vida dela um restaurador, um resgatador, um redimidor. Claro, não substituindo, obviamente, Jesus, por favor, mas um homem de Deus, que vai estender a capa e a proteção do Senhor.
E aqui, sem exageros e sem qualquer interpretação distorcida, as irmãs, por favor, não saem por aí pedindo para os homens lançar as capas aí de qualquer maneira, né? Você precisa fazer isso debaixo de orientação. Mas foi interessante que ela tomou a iniciativa. Ela se mostrou interessada na vida de Boaz. Às vezes os rapazes, depois vocês me agradecem, tá? Eles precisam de um toquezinho, porque o homem é meio taipa, tá? Isso é só para as irmãs aqui, tá? O homem é meio cego, meio assim, ele às vezes não cai a ficha, ele precisa de um toquezinho. Então você dando um certo toque, vai cair a ficha. Aí ele está entendendo que há uma receptividade. Onde tem receptividade, já é um sinal, não é final, mas é um sinal que é algo do Senhor, provavelmente. Amém, amados? Os varões agradecem a dica? Claro, com classe, com graça. Amém? Com aquela sutileza feminina que só as gurias sabem fazer, né? Mas que, para o bom entendedor, meia palavra basta. Na continuidade aqui, antes... Também temos os que são colecionadores de capas. Tem muitas capas e andam com as suas capas. Tem, eu conheço. Tem. Agora mexeu. Tem irmão que tem ali no guarda-roupa 1, 2, 3, 4 capas, né? Essa é para essa, é para essa. Não. Está amarrado. É uma capa. Oh, Senhor. Eu estava olhando aqui no meu apontamento, para não me esquecer. Eu vou entrar um pouco mais sobre isso em algum momento, se Deus permitir. Mas a eira, preste bem atenção, gurias. A eira, o lagar, é um lugar de morte. É um lugar de debulhar o trigo, se fala assim, da casca, de limpeza, de purificação, do grão de trigo caindo na terra, morrendo. É sinal desse tratamento da cruz. Preste atenção, gurias. A Ruth precisava terminar a viuvez dela. Ela estava viúva, vestia a roupa de viúva. Por isso que Boaz não poderia ter feito nada antes. Mas ali, com o conselho da Noemi, ela diz, veste outra roupa, toma um banho, coloca perfume. Ou seja, ela deixou as coisas da antiguidade e do velho para trás, para se abrir ao novo de Deus. Quando eu estava estudando isso, a Marta me ajuda, eu me lembrei, e posso falar porque é público, da Abigail, não da Bíblia, mas de uma irmãzinha aqui entre nós, que ela tinha ficado viúva do Sérgio, e já estava com a filha, e ela estava aqui num retiro, aqui, nesse lugar, e o Victor Rodrigues, de Rosário, Argentina, estava aqui, e acho que a Marta estava sentada junto, ele olhou para Abigail e disse, quem é essa moça? E a Marta contou para ela, não, falou essa palavra antes, que ele tinha recebido uma palavra profética, de que tinha acabado o inverno, e tinha começado a primavera, e foi para Abigail, e ele chamou ela e deu essa palavra. Abigail, mãe, viúva, sem expectativa e perspectiva. Do outro lado do oceano tem um rapaz chamado Ivan. Vocês conhecem, altão, 2 metros de altura, engenheiro da Volvo, solteiraço, Boaz, passando do Cabo da Boa Esperança, tá? Sem expectativa. Ele recebe uma palavra profética de uma irmãzinha desse tamanho, uma senhorazinha de 80 anos, fervorosa, aquelas irmãs gloriosas, entrega uma palavra, prepara, porque o Senhor vai te dar uma esposa e vai te dar filhos. Ele
e vende o apartamento minúsculo de solteiro que tem e compra uma casa. Troca de carro, em vez de um carro último tipo Volvo esportivo, compra uma van para caber vários filhos. Não estou exagerando. Abigail vai visitar a irmã dela, a Débora, na Suécia. O Fred, meu brother, dá uma mãozinha do Espírito e pintou o clima. O Ivan casa com Abigail, aqui em Porto Alegre. Agora me ajuda, Marta. Logo depois eles têm o Joque, que é o primeiro filho, Joaquim. Depois Esther, depois de Esther, after Esther, dem kommer sen. Esther é primeiro, depois Joque, depois Sara e mais um. Eu não estou escutando aqui. 4 filhos. Mais a menina, a Gabi. 5. Com 40 anos ele é pai de 5. Em 4 anos, 5 nasce 4 filhos. Por uma palavra profética. E ela, morando aqui, sem perspectiva, achando que o futuro dela seria ela e a Gabi, como viúva, Deus muda tudo, leva ela para a Suécia. E hoje é uma mãe na congregação em Kungsbacka. E ela já tinha perto dos 40 também. Eu acho que ela tinha 36, 37, tá? Não tem problema, mas era ali. Amados, o meu Pai, aquilo que você foi tocado ontem, Ele é expert nessa fazer a glória dele. Você diz amém? Vamos concluindo aqui. Ela deixou a viuvez, ela deixou os medos, ela deixou os complexos, ela deixou a frustração do passado. Coloquei ali o exemplo de Abigail para não me esquecer, os irmãos colocaram ali da equipe também. Então você precisa, nesse retiro, isso vale para moça Ruth, vale para homem Boaz, porque Boaz já era quase da geração de Elimeleque, ele já era de uma outra geração, mas ele sabia, Deus tem preparado para mim o que tu tens separado. Nessa manhã, nesse dia, nós deixamos o inverno, deixamos o escuro, a frustração, depressão, a incredulidade, para nos revestir do novo, entrarmos na eira de Deus, com vestido novo, deixando a viuvez, de banho tomado, com perfumes, na expectativa que o Senhor vai trazer o Redentor e o Resgatador. Amém? Já estamos, antes de concluir, Ruth, capítulo 3, versículo 18, Noemi, mais uma vez, diga para Ruth, espera, descansa. Esse homem, Boaz, é um cara decidido, ele é rápido e ágil, fica tranquila, que ele vai resolver. Nós precisamos, e eu me lembrei do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descanse, habite na terra. Quando tu vê o mover de Deus, não sai tentando ajudar, mas faz a vontade do Senhor, descansando no centro da vontade de Deus. Eu poderia entrar aqui ainda para as gurias, que a Ruth, ela não usou as armas da sedução, como Moabita. Ela não usou como Tamar, como depois é citada, usou da sedução com Judá para gerar Pérez. Ela em santidade, sem conotação de sensualidade, de porneia, ela soube ganhar o seu varão em santidade e Boaz o seu vaso em santidade, contrariando e quebrando os estigmas moabitas, quebrando os estigmas também de Tamar, ali, Judá e Pérez. Assim o Senhor está escrevendo uma nova história. E concluo,
capítulo 3, versículo 11, acho que foi, pode passar, vai dizer que ela era mulher virtuosa. Vamos ver se vocês conseguiram fazer, né? Toda a cidade sabe que tu é mulher virtuosa. E aí eu viajei, fui para Provérbios 31, comecei a ler ali a mulher nota 10, de A a Z, no nosso alfabeto, de alfa a ômega, em grego, a mulher que preenche tudo. A Marta brinca comigo, ela diz assim: John, eu preciso de mais servas para ser mais virtuosa, porque a mulher virtuosa dá ordem às suas servas, e é plural. Eu disse, Jesus. Bem, aqui já tem um servo, né, que ajuda, né? Mas está bem, vou providenciar mais. Mas eu quero desafiar as irmãs, de você se espelhar nessa mulher de Provérbios 31, não como algo ideal, porque ideal não existe na Bíblia, só existe o real, mas um modelo. Senhor, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, eu quero ser essa mulher de Deus, que confia, que entrega, que descansa, que é cheio de iniciativa, cheia de proatividade, que negocia, que não tem medo de trabalho, levanta cedo, dorme tarde, cuida do seu marido, e todos os dias lhe faz bem. E o seu marido se encontra entre os anciãos da cidade. Você diz amém? Nós abençoamos as irmãs virtuosas aqui. Você é cheia de virtude de Cristo. Você já é uma filha amada e cheia da virtude do Espírito Santo, que agora vem florescer na tua vida. O inverno passou, chegou a primavera, e Deus está trazendo uma nova expectativa de fé sobre a tua própria vida, com confiança, servindo ao Senhor, cada um de vocês, na expectativa que Deus é poderoso para escrever o teu futuro. Mas o medo, a tristeza, a morte e a destruição foi deixado para trás, e agora tu te veste com as novas vestimentas do novo homem criado em Cristo Jesus. Queria pedir para todos os varões aqui levantar a mão sobre as irmãs e abençoar a tua irmã em Cristo. Antes de ser futura comprometida, noiva ou esposa, ela é a tua irmã preciosa. Ela é a mana, querida, em santidade, cheia do Espírito Santo. Fazemos parte da família de Deus. Tratamos as nossas irmãs com santidade, com todo cuidado, com toda preocupação para não despertar algo indevido. Mas se o Senhor dirigir, debaixo de autoridade, confirmado pela palavra e pelo Espírito, o Senhor vai te conduzir, aquela ou aquele que é de Deus na vida de vocês. Abençoamos. Vocês estão debaixo de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Silei. Esse recado é para as moças. Vocês vão atrair para vocês alguém igual a vocês. Se vocês forem cheias do Espírito Santo, tendo Jesus no governo da sua vida, sujeita aos seus pais e à autoridade de Deus, vocês vão atrair um homem assim. Me chamou muita atenção quando o versículo fala: toda a cidade sabe que ela é uma mulher virtuosa. Se tu está observando uma irmã, um irmão, como é importante ver que o testemunho da pessoa chega antes dela. O que o corpo pensa sobre essa pessoa. Ruth não era só uma mulher virtuosa que a Noemi sabia, mas o testemunho dela era tão precioso que toda a cidade, a congregação em Israel, podia dar bom testemunho que ela era uma mulher virtuosa. O provérbio diz que a casa e os bens vêm dos pais, mas do Senhor vem a mulher sensata. A mulher sensata é para o homem sensato.
Para um homem sensato, é uma mulher sensata. E aqui ele constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, e não sobre a areia do mundo. Amém, queridos?